Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 11 de 1 Coríntios marca uma transição para questões práticas de ordem e conduta nas reuniões públicas da igreja. Paulo aborda dois temas principais que geravam tensão na comunidade de Corinto: o uso do véu e o decoro no culto e, de forma ainda mais solene, a celebração da ceia do Senhor. O apóstolo corrige os abusos cometidos durante as refeições comunitárias, onde a desigualdade social e o egoísmo estavam obscurecendo o significado do sacrifício de Cristo. Esta introdução é fundamental para compreender a teologia do corpo de Cristo, estabelecendo que o culto deve ser um reflexo de reverência, exame de consciência e unidade entre os irmãos, honrando o memorial instituído por Jesus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Coríntios 11 do livro de 1 Coríntios da Bíblia. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Instruções para a reunião da igreja. 2 Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. 3 Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. 4 Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. 5 E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. 6 Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. 7 O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. 8 Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. 9 Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 10 Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. 11 No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem nem o homem independente da mulher. 12 Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. 13 Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? 14 A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. 15 E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. 16 Mas, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 11 de 1 Coríntios é dividido em duas partes principais. A primeira trata de ordem e respeito nos cultos, usando o contexto cultural da época, e a segunda trata da seriedade da Santa Ceia. Primeiro, o exemplo de Paulo, versículo 1. Paulo abre o capítulo com uma frase curta, mas poderosa: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. A mensagem. Ele não quer fãs, mas seguidores que busquem o caráter de Jesus. Ele só se coloca como modelo porque sua vida está alinhada à de Cristo. Segundo, ordem, respeito e cultura, versículos 2 a 16.
Este trecho discute o uso do véu e o comprimento do cabelo. Para entender isso hoje, precisamos olhar para o princípio por trás das regras culturais de Corinto. A hierarquia de honra. Versículo 3. Paulo estabelece um senso de ordem: Deus, Cristo, homem e mulher. O objetivo aqui não é inferiorizar ninguém, mas criar harmonia e respeito mútuo. 2. O uso do véu. Versículos 4-10. Na cultura de Corinto, o véu na mulher era um sinal de honra e dignidade. Uma mulher sem véu ou de cabeça raspada era associada a alguém que havia perdido a honra ou que estava em rebeldia. Paulo pede que eles respeitem esses símbolos para não distrair as pessoas do que realmente importa: a oração e a profecia. 3. Interdependência. Versículos 11 de dezembro. Para que ninguém se sentisse superior, Paulo lembra que no Senhor, o homem não existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Ambos vêm de Deus e dependem um do outro. 4. Conclusão. Versículo 16. Ele deixa claro que, se alguém quiser brigar por causa dessas regras externas, a igreja não tem esse costume de viver em polêmicas. O foco deve ser o respeito e o decoro. Voltamos a ler. A ceia do Senhor. 17. Entretanto, nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. 18. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. 26. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação. 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for darei instruções a vocês. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, o abuso na ceia do Senhor, versículos 17 a 22. Paulo passa a corrigir um erro grave. As reuniões em Corinto estavam se tornando vergonhosas. Falta de amor. Versículos 20 e 21. Em vez de uma ceia comunitária, os ricos chegavam cedo, comiam e bebiam até se embriagar, enquanto os pobres, que chegavam mais tarde após o trabalho, ficavam com fome. 2. A crítica. Versículo 22. Paulo diz que isso não é a ceia do Senhor, mas sim um desrespeito à igreja. Ele pergunta se eles não têm casa para comer, pois ali eles estavam humilhando os necessitados. 4. A instituição da ceia e o autoexame. Versículos 23 a 34. Paulo descreve como a ceia deve ser celebrada, repetindo as palavras de Jesus na última ceia. O significado. Versículos 23 e 26. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue, a nova aliança. Celebrar a ceia é anunciar a morte do Senhor até que ele volte.
2. Comer indignamente. Versículos 27 e 29. Comer de forma indigna não significa ser um pecador, pois todos são, mas sim participar do ritual sem respeito, sem amor ao próximo e sem entender o sacrifício de Cristo. 3. O autoexame. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo. Paulo ensina que a ceia é um momento de reflexão pessoal e arrependimento. 4. Consequências e ordem. Versículos 30 a 34, ele explica que o desrespeito ao sagrado e a falta de amor trouxeram fraqueza espiritual àquela comunidade. Ele encerra pedindo que, ao se reunirem, eles esperem uns pelos outros. Versículo 33, priorizando a união e a comunhão. Resumo didático. Primeiro, imitação. Versículo 1, siga os líderes que realmente seguem a Cristo. Segundo, respeito cultural. Versículos 3-16. Use sua liberdade com bom senso, respeitando os símbolos de honra da sua comunidade para não causar escândalo. Terceiro, unidade na mesa. Versículos 21-22. A igreja é um lugar de igualdade. Não deve haver divisões entre ricos e pobres. Quarto, memória e exame. Versículos 24-28. A Santa Ceia é um memorial do sacrifício de Jesus que exige que olhemos para dentro de nós mesmos antes de participar. A lição central aqui é que nossa liberdade nunca deve atropelar o amor pelo próximo e a reverência a Deus. Vou te explicar 1 Coríntios 11 de forma didática. Neste capítulo, o apóstolo Paulo de Tarso trata de ordem, respeito e reverência no culto, dividindo o texto em partes para mostrar o significado e também as ligações com o Antigo Testamento, especialmente em 2 pontos. 1. Postura e honra na adoração, versículos 1-16. 2. A maneira correta de participar da ceia do Senhor, versículos 17-34. Tema central. Deus se importa não só com o que fazemos, mas com a maneira como fazemos, especialmente na adoração. Primeira parte. Imitar Cristo, versículo 1. Verso 1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1. Paulo aponta para Jesus Cristo como padrão. 2. Lição. A vida cristã é um modelo a ser seguido. Segunda parte. Ordem e autoridade na adoração, versículos 2-16. Verso 3. Chave cabeça de todo homem é Cristo. Significado. Paulo apresenta uma ordem espiritual. Deus, Cristo, homem, mulher. Isso fala de função e ordem, não de valor. Ligação com o Antigo Testamento. Em Gênesis 2, criação do homem e da mulher, princípios de origem e propósito. Versos 4-6, questão do véu, cobrir a cabeça. Contexto importante. Na cultura da época, véu igual respeito, honra, modéstia e ausência igual desonra pública. Paulo ensina, a adoração deve refletir respeito e ordem. Versos 7-9, base na criação. 1. Homem, imagem e glória de Deus. 2. Mulher, glória do homem. Ligação com o Antigo Testamento. Em Gênesis 1-2. Versos 11-12. Equilíbrio importante no Senhor, um depende do outro. Lição. Não há superioridade e há dependência mútua. Versos 13-15. Um argumento da natureza. 2. Cabelo longo igual símbolo feminino. 3. Cabelo curto igual símbolo masculino, na cultura da época. Verso 16. Não temos esse costume. Paulo encerra. Evitar discussões desnecessárias. Terceira parte. Problemas na ceia do Senhor, versículos 17-22. Verso 17. Reuniões fazem mais mal que bem. Problema sério. Culto sem reverência. Versos 20-21. Situação. Uns comiam muito, outros passavam fome e alguns até se embriagavam. Lição. Estavam transformando algo sagrado em algo egoísta. Verso 22. Desprezam a igreja. Falta de amor, respeito e unidade. Quarta parte. O verdadeiro significado da ceia. Versículos 23-26. Versos 23-25. Paulo relembra o ensino de Jesus Cristo. 1 pão, corpo, 2 cálices, sangue, 3 nova aliança. Ligação com o Antigo Testamento. Páscoa, em Êxodo 12. 1 cordeiro sacrificado. 2 libertação do povo. Agora, Jesus é o cordeiro definitivo. Verso 26. Anunciam a morte do Senhor. A ceia. 1 lembra o passado,
Cruz. 2 aponta para o futuro, volta de Cristo. Quinta parte. Participar indignamente. Versículos 27 e 32. Verso 27. Indignamente. 1 não é sobre ser perfeito. 2 é sobre falta de reverência, pecado consciente e desprezo pelo significado. Verso 28. Chave examine-se. Lição: autoavaliação espiritual e arrependimento. Verso 29. Sem discernir o corpo. Pode significar não entender o sacrifício de Cristo ou desrespeitar a igreja, corpo. Verso 30. Fracos, doentes. Consequência espiritual séria. Verso 32. Disciplina do Senhor. Deus corrige, não para destruir, mas para salvar. Sexta parte. Ordem e respeito na igreja. Versículos 33 e 34. Verso 33. Esperem uns pelos outros. Princípio: unidade e consideração. Verso 34. Separar, refeição comum e momento espiritual. Resumo geral. 1 Coríntios 11 ensina sobre adoração. Deve haver ordem e respeito. Sobre relacionamentos. Funções diferentes. 2 Valor igual diante de Deus. Sobre a ceia. É algo sagrado. 2 Lembra o sacrifício de Cristo. Sobre atitude. Não participar de qualquer jeito. 2 Examinar o coração. Mensagem central: Deus deseja uma adoração com ordem, respeito e um coração sincero. Aplicação prática hoje. 1. Honre a Deus também na forma de cultuar. 2. Evite transformar o culto em algo superficial. 3. Valorize a unidade da igreja. 4. Antes da ceia, examine sua vida. 5. Participe com reverência e gratidão. Resumo em uma frase: a verdadeira adoração exige reverência, ordem e um coração alinhado com Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!